Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Eu gostaria de lhes apresentar o livro Deus Sempre Faz o Melhor. Um livro inspirado pelo Espírito Santo, com 366 mensagens, uma para cada dia do ano. Tenho certeza de que, ao ler este livro, você crescerá em fé, sabedoria, no conhecimento de Deus, nos seus planos, suas estratégias e a sua direção para as nossas vidas. Para adquiri-lo, fale conosco, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone 4305-7772. Fiquem todos na paz do Senhor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Campeões, vencedores, são aqueles que fazem algo diferente, usando a sua diferença. Muitas vezes a diferença é no treinamento, outras vezes é no preparo, na experiência, na dedicação, mas o campeão, ele tem algo diferente.
É latente que ele tem algo diferente, porque ele é campeão. Não são todos vencedores e campeões. Tá? Há uma diferença entre o campeão e o segundo colocado. Tá? Porque ele usou uma diferença para ser campeão. Irmãos, campeões e vencedores fazem diferente usando as suas diferenças. Irmãos, eu ouvi uma certa vez e concorda com a mensagem de hoje, que um bom vendedor, ele faz algo diferente. Não sei se você trabalha com vendas ou não, mas ele faz algo diferente. Ele dá ao cliente aquilo que o cliente não pode encontrar em nenhum outro lugar. Aí ele vem e o cliente volta. Ele faz algo diferente, é um atendimento, é no produto, é no preço, sei lá, mas algo diferente que faz com que as pessoas comprem, que as pessoas voltem. Ele está fazendo algo. Se ele fizer o mesmo, ele vai ter o mesmo. Entendam? O nosso Deus, na sua infinita sabedoria, aliás, vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se vocês estão afiados na palavra. Qual foi a primeira criação do nosso Deus? Qual foi, né? É? Pode falar, pastor? Pode. Haja luz, né? Que salta aos olhos é que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Mas se vocês leem Provérbios, capítulo 8, vocês vão ver, a primeira coisa que Deus criou foi a sabedoria. Está lá em Provérbios 8, 22, me fala a memória, a sabedoria. Porque Deus precisava da sabedoria para fazer tudo perfeito. Tá? Então depois vocês têm que lá, tem como lição de casa Provérbios 8, 22, e vai por aí afora. Tá? A criação física no mundo foi a luz, mas antes de criar tudo, ele criou a sabedoria. Provérbios 8, 22. Tá? Então, o que é um bom líder? Um bom líder é aquele que completa uma equipe usando as diferenças. Ou esse canta bem, ou esse toca bem, ou esse ora bem, ou esse prega que é uma maravilha, ou esse é isso, é aquilo, usando as diferenças. Ele monta uma equipe vencedora. Uma vez eu quase apanhei um pastor amigo meu, e no bom sentido melhor, que eu falei para ele: meu irmão, quando você ora, aquele irmão orando era uma bênção, mas era uma oração que envolvia, ele parecia ser um mestre em oração, mas em contrapartida, na hora da pregação da mensagem, ele se confundia um pouco e não era tão preciso. E eu caí na besteira, então eu falei: irmão, quando você fizer reunião, ora mais, prega um pouco menos. Ele não gostou, não gostou. Pastor Jorge, como orava o pastor Jorge? Às vezes se confundia. Eu falei: então, mas é a sua diferença, a sua oração, eu não vi. Então, usa a sua diferença, ora uma mensagem mais sintética, mais, vamos dizer assim, mais objetivas, precisas, usa o seu nome da oração. É isso, irmãos, mas as pessoas às vezes querem imitar, querem padronizar as coisas, esquecem que ele é diferente, que tem algo diferente, que ele tem um gosto diferente. Entendam, irmãos? A diferença, o uso da diferença traz prosperidade, traz bênção. As diferentes placas de igreja trazem o crescimento do Evangelho. O Evangelho está crescendo. Não sei se está crescendo na velocidade como dizem, mas está crescendo no Brasil em função das diferentes placas. E Deus criou e permitiu essa igreja para fazer algo diferente das demais. E ela atende isso.
ela atende. Estava conversando com o pastor Nicolas antes da reunião, parabenizando ele pela maneira como ele está levando a obra e convidando pessoas para trazer uma mensagem um pouco diferente, né? Pela intrepidez dele. É uma diferença, irmãos. E eu estava conversando, falei, na nossa igreja, pastor, nós temos 3 pessoas aqui que pregam muito bem, e a gente não costuma chamar as pessoas para pregar fora, não. Né? Só chamamos uma vez uma pessoa que a gente, né, porque tinha um programa de rádio, tinha uma pastora que era muito usada por Deus, ela fazia o horário antes do horário que eu fazia o programa, e eu vi a santidade dela e eu a convidei para pregar na nossa igreja. Fora isso, né, o pastor Nicolas vai ser um convidado, porque eu sei da santidade pelo amor que ele tem pela palavra. Amém? E o uso da diferença que traz o crescimento. Veja o versículo 45, João 1,45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe chamou a Natanael. Uma coisinha, vou fazer um parênteses aqui. O Senhor Jesus fazia coisas tão diferentes que ele chamava os seus discípulos e já dava um nome diferente para eles. Levi virou Mateus, Tomé, Dídimo, Natanael, Bartolomeu, Pedro, não era Pedro, era Simão, que poderia Pedro Céfalo. O Senhor dava até um nome diferente nos seus discípulos. Ele fazia tudo diferente, o Senhor Jesus. Nós vamos ver um pouco disso. Então ele chamou, o Filipe chamou Natanael e disse: achamos alguém diferente, o Messias, que falou Moisés e os profetas. O Senhor Jesus, ele era diferente em tudo, irmão. Tudo. Ele falava diferente, falava com autoridade, segundo a constituição do reino dos céus. A palavra que ele trouxe. Segundo a montanha, foi uma exposição da constituição do reino dos céus. O reino dos céus é diferente. O reino dos céus é maior que o externo. No reino dos céus, se dá outra face e vai por aí afora. Tentou implementar a constituição do reino dos céus aqui, mas aos poucos isso vai acontecer. O Senhor Jesus, ele respondia diferente. Se vocês examinarem as Escrituras, vocês vão ver as respostas do Senhor Jesus. Muitas delas, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Para quê? Para descaracterizar a malícia, porque a maioria das perguntas eram maliciosas. Então ele respondia com outra pergunta e desmontava toda a malícia. Aleluia! Você dá o dízimo lá na igreja? Essas perguntas. Você está sustentando o pastor? Por que você está perguntando? Por que você quer saber? O Senhor Jesus respondia com outra pergunta. Entendam? Ele respondia diferente, ele ensinava diferente. Ele ensinava exemplificando com palavras. Ele curava diferente. Se vocês virem os registros das Escrituras Sagradas, você vai ver que o Senhor Jesus curou vários cegos, todos de uma maneira diferente. Um usando lama, outro em 2 etapas, outro dando uma ordem, outro falando seja feito segundo a sua fé. Maneiras diferentes, tudo com um propósito. Muitas vezes para evitar o bloqueio do inimigo. Deus deu uma direção diferente para Davi. Davi por 3 vezes enfrentou os inimigos do mesmo jeito. O inimigo astuto, ele veio 1, 2 vezes para ver a reação de Davi. E na hora que Davi enfrentava do mesmo jeito, Deus falou: não, volteia, vai por trás dele. Era uma armadilha. Muitas vezes o inimigo te provoca para sondar a sua reação, porque sabendo a sua reação, ele vem com um ataque fulminante. Por isso que você precisa ter a direção de Deus em todas as lutas que você enfrentar, porque Deus sabe de todas as coisas e Deus nos revela. O Senhor Jesus fazia
glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Porque as diferenças geram bênçãos. E é por isso que Deus falou. Por isso que Deus não fez ninguém igual. É por isso que o nosso Deus é diferente. Faça aqui como fez o Filipe. Quando você achar pessoas, revelações, chaves diferentes, compartilhe, distribua. Porque muitas vezes Deus te dá algo diferente para que você compartilhe. Muitas vezes você não é o destino final da instrução de Deus, da bênção de Deus. Muitas vezes Deus coloca algo na sua mão para você dar para outro. Aleluia! Mas o que eu vou fazer com ele? Repercuta as mensagens do Senhor. Compartilhe. Porque muitas vezes tem uma pessoa precisando e essa pessoa não se rende, e Deus vai usar você para transmitir a bênção para ela, vai colocar nas suas mãos. É assim que Deus age. Distribua para que muitos possam ter uma colheita diferente, abençoada, melhor. Procure revelações diferentes da Bíblia Sagrada. Vejam que ninguém viu. Se todos ficarem vendo e fazendo a mesma coisa, não vai haver crescimento. Não tem crescimento. Precisa ter visões diferenciadas que traz o crescimento. No versículo 46 diz, João 1,46, disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Irmãos, o Filipe quase perdeu a sua maior oportunidade da vida de conhecer e seguir o Senhor. Sabe por quê? Porque ele não conseguia enxergar a diferença. Ele não conseguia enxergar a diferença entre as pessoas de Nazaré. Lá em Nazaré todo mundo igual. Pode ter alguma coisa boa de Nazaré? Irmão, achar que todo mundo igual tem um nome até feio: preconceito. E traz perdas, Então não se precipite, analise as diferenças antes de concluir, antes de descartar alguma coisa. Analise as diferenças, não tenha nenhum julgamento pré-estabelecido, não tenha um pré-conceito das coisas, e não trate todo mundo igual. Agora vão tirar o sapato em cima de mim, como fizeram com o coxo. Não trate todo mundo. Sabe por que você não deve tratar todo mundo igual? Porque não há ninguém igual. Pais, mães, não trate todos os filhos de uma maneira igual. Você tem que ser justo. Mas tem diferenças entre os filhos. Um é mais carente, ele precisa mais da sua atenção. O outro não. Então você tem que ver as diferenças das pessoas e procurar tratá-las de uma maneira diferente. Tratar todo mundo igual é pré-julgar e achar que todo mundo é igual. Entende, irmãos? Então tem pessoas aqui, todos nós somos diferentes. Então não podemos tratar, não, preciso dar mais atenção. Tem pessoas que na igreja dizem: eu esqueci de cumprimentar, misericórdia. Tem outras que eu vou cumprimentar, nem liga para mim. Tu tem que tratar de uma maneira diferente as pessoas. Porque as pessoas, elas têm características diferentes, necessidades diferentes. Tem pessoas que você tem que ter mais cuidado, parece um bibelô, outros não. Você quer Pedro e João. João era mais temposo, mais amoroso. O Pedro era amorão. Diferentes, irmãos. Entendam. Deus, Ele dá oportunidades a todos, mas Ele não trata todos de igual maneira. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz: aos que honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos, desprezados. Então Deus não trata, Ele trata diferente quem o honra. Aquele que te honra, você tem... Irmão, você não pode estar premiando coisa errada, irmão. Não, dê para um, dê para outro. Não, mas um se esforçou, se empenhou, foi bem, fez isso.
é diferente. A salvação é para todos, mas o galardão é diferente. Seremos julgados segundo as nossas obras, os nossos frutos. Porque seria cômodo. Um passou a vida toda servindo ao Senhor e o outro aceitou Jesus nos 45 do segundo tempo. Estava lá no leito da UTI e aceitou Jesus. Vai ser salvo. Mas o galardão é diferente. Deus faz uma contabilidade, irmãos, diante do juízo, o grande tribunal de Cristo. A palavra do Senhor, que no universo espetacular, tudo aquilo que o homem semeia e colhe, a lei da semeadura, tudo que você semeou, você vai colher. Se não colher aqui, vai colher lá. Irmãos, tu use, não enterra o seu talento, senão você vai ser chamado de mau e negligente servo. Use o seu talento, use a sua diferença. Deus tem missão para todos. Eu não tenho missão nenhuma para a sua. Então você não estaria mais aqui, irmão, porque Deus não faz nada à toa, nada é inútil. Entendam, nós precisamos conhecer cada vez mais o agir do nosso Deus, para nós agradarmos cada vez mais ao Senhor e recebermos mais do Senhor. Entendam, irmãos? Honre ao Senhor, que o Senhor te honrará. O Senhor não trata todos iguais, não trata. Né? Há muita gente que diz, hoje não é longe com a sua leitura. Há muita gente que diz: Deus está em todos os lugares. Deus está em todos, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu tenho uma visão diferente. Não atira essa parte em mim, mas Ele pode estar em todos os lugares, mas tem lugares que Ele não está, não. A Bíblia registra onde Ele está. Ele está entre os louvores. Ele está onde tiverem dois ou mais reunidos no nome dele. Ele está onde Ele é honrado. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus,
precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.